gente, voltei! Eu sou a Ju Palermo, para quem não sabe, e hoje a gente vai falar sobre um livro que está pela primeira vez no vestibular da FUVEST esse ano. A gente está gravando em 2019, né? Bom falar para Camões. E a gente está aqui então para falar de um livro que vai cair pela primeira vez na lista do vestibular da FUVEST, que é o livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, né? A FUVEST colocou mais uma obra de poesia, a gente tinha até então só Drummond, permanece Drummond, mas entra também agora o Gregório, e é um livro longo, né? São muitos poemas, demais pro meu gosto, FUVEST. Você não pensa no coitado vestibulando que tem um monte de coisa para fazer da vida e muita prova e muita coisa para ler, né? Eu já fiz um vídeo, posso deixar aqui na descrição para vocês, sobre comparação da lista da FUVEST e da Unicamp, do meu ponto de vista, porque eu acho que a lista da Unicamp pensa um pouco mais no vestibulando. Por exemplo, 20 sonetos de Camões. Dá para eu ter uma ideia do que é Camões. Eu não preciso, talvez, ler tudo isso aqui para ter uma ideia do que é Gregório de Matos, né? Mas, enfim, como são todos, é claro que nesses vídeos eu vou fazer em duas partes, porque eu já sei que vai ficar grande, mas a gente não vai conseguir analisar todos os poemas, né? Eu fiz uma seleção de alguns, mas nem nesse vídeo, nem todos esses eu vou conseguir falar, tá? Vou pensar alguns mesmo, tipo um de cada tipo, coisas diferentes, pra gente ter uma noção geral. Mas volto a dizer, se o seu foco é FUVEST, é importante que você leia todos, porque assim, é o que eu disse nos outros vídeos, quando a FUVEST coloca uma lista, ou qualquer vestibular coloca uma lista pra você e fala, leia porque vai cair, ele espera que você leia. Então quando ele coloca uma questão na prova, ele bota um poema na prova, sei lá, este aqui, por exemplo, ele não espera que seja a primeira vez que você esteja vendo esse poema. Ele espera que você já tenha lido, que você já tenha procurado as palavras que você não conhece, que você já tenha pensado em contexto histórico. Então, ler alguns e não ler outros é um problema, sim, tá? Então, assim, seu foco é FUVEST, tire um tempo da sua vida para ler todos eles, tá? Aqui eu vou falar de alguns que eu acho que são expressivos dos tipos de poema que a gente tem e que foram aqui escolhidos, portanto. Só uma coisinha antes, bom, não disse, né, esse é mais um vídeo com o Pandora Indica, né, a rede Pandora Vestibulares e Colégio. Então, tem uma outra coisa que eu quero dizer que é, antes de qualquer coisa, falar um pouquinho sobre o contexto do barroco no Brasil, né. O Gregório de Matos é o maior poeta barroco que a gente tem no Brasil. Na verdade, a gente fala em barroco, a gente fala em dois nomes. Padre Antônio Vieira, que está com sermões na Unicamp, e que tem vídeo aqui no canal, inclusive, se você ainda não viu, veja, porque está maravilhoso. E o Gregório de Matos, quando fala especificamente de Brasil, especificamente de poesia. Mas quando a gente fala de barroco no Brasil, eu queria trazer o pensamento do Antônio Cândido. Quem é meu aluno sabe que eu falo muito dele, que é um crítico literário, um dos maiores que a gente teve no nosso país, que nos deixou há alguns anos aí. Ele dizia que para que a gente tenha de fato um sistema literário, para eu considerar que eu tenho literatura de fato num país, tem três condições que tem que ser atendidas, digamos assim. Primeiro, eu tenho que ter gente escrevendo. Eu não posso ter eu tenho que ter pessoas escrevendo. Segundo, eu tenho que ter divulgação e circulação dessas obras. E terceiro, eu tenho que ter gente que leia. Público leitor. E para o Antônio Cândido, no Brasil colonial, eu não tenho nada disso, né? Eu tenho pouquíssimas pessoas que sabem escrever, não, que escrevem, que produzem obras literárias, porque é uma pequena elite que inclusive vai estudar na Europa, se forma em Portugal, né? Eu não tenho divulgação das obras, eu não tenho, por exemplo, imprensa no Brasil. A gente só vai ter imprensa no Brasil a partir de 1808, com a vinda da corte. Isso inclusive impulsiona o movimento romântico um pouco mais para frente, no Brasil em 1836, porque é a partir daí que eu vou ter de fato livros sendo publicados, eu vou ter os folhetins e eu vou formar um público leitor que no Brasil do século XVII não existe, né? O Brasil é um grande celeirão de cana-de-açúcar, é um lugar de escravidão, de perseguição do índio, do negro, de violência, é um centro de comércio. Então é nesse âmbito que escreve o Gregório de Matos, e é uma coisa que a gente precisa lembrar. Estou aqui com um computador e uma colinha, porque é muita coisa para lembrar e eu não posso esquecer nada, que eu quero te falar tudo de importante. Então, tá. Essa pequena elite que eu tenho, porque sempre tem, né, que tem aqui no Brasil, e cuja formação intelectual e acadêmica acontece na Europa, principalmente em Portugal, dessa elite faz parte o Gregório de Matos. Eu já te disse em outros vídeos que a história da literatura, principalmente no Brasil, é a história de uma elite branca masculina. É o caso do Gregório. Ele é fidalgo, né, esse termo que a gente usa para dizer uma pessoa, filho de algo, uma pessoa importante.
E ele estuda na Europa, faz direito em Coimbra, volta advogado. Mentira, não fala assim, gente. Ele volta formado advogado para cá, então pertence a essa elite que é pequena, né? É um início de um processo de construção de uma identidade nacional. É um poeta que muitos críticos falam é a primeira manifestação nativista da literatura. Não tanto na poesia religiosa, que a gente está falando de barroco, mas principalmente na sátira, né? Que é onde quando ele de fato fala do Brasil em si, porque na poesia religiosa ele tá meio copiando os modelos de Portugal, mas para fazer sátira e falar da realidade brasileira dessa época, do século XVII, aí não tem de onde copiar, então é algo que de fato nasce aqui, nativista, por isso alguns se referem a ele dessa maneira. Bom, a realidade do Brasil é muito diferente da realidade de Portugal, e esse é um dos problemas que a gente tem quando importa uma literatura, né? Porque o que funciona lá não necessariamente funciona aqui. Então, essa é uma questão que a gente tem que sempre pensar. E o Brasil, que por muito tempo importou muita coisa de Portugal, os contextos não batem, não tem nem como comparar, né? O país que teve Idade Média, que tem universidades desde a Idade Média no Brasil ainda não tem. Como eu disse, o Brasil é um canteirão aqui no século XVII, tá? O Gregório de Matos, bom, este livro que a FUVEST escolheu, essa edição que ela escolheu, tem uma edição, são poemas selecionados, né, escolhidos. Quem que escolheu? O José Miguel Wisnik, que é um professor da USP de literatura, e ele não só fez a seleção dos poemas, como também escreveu um prefácio. E é um prefácio que eu acho, você tem que ler, tá? Mas eu acho ele um pouco pesado, talvez, para o aluno de cursinho pré-vestibular, de ensino médio. Tanto que tem um momento aqui que ele diz que esse livro foi pensado para o universitário que está estudando Gregório. Obrigada, FUDEST! Né? Não necessariamente para o aluno que está ingressando na universidade. Mas, enfim, FUVEST escolheu, nós vamos fazer o quê? Inclusive, já falei sobre isso também no vídeo em que eu comparo as listas tanto da FUVEST quanto da Unicamp. Bom, muito bem. A gente tem um pouquinho sobre o Gregório e eu acho que é interessante dar uma pesquisada em questões biográficas, né, da vida dele, o que ele fez, como era. Ele vai ser chamado de Boca do Inferno, como você provavelmente deve saber, porque ele falava de todo mundo mesmo e escrevia poemas sobre todo mundo, tá cagando se vai gostar, se não vai gostar. Tinha um comportamento considerado indecoroso para a época, bebia mesmo, saía por aí com a galera, pelo recôncavo baiano. Então, é algo que pode ser interessante para entender um pouco mais a obra dele, mas é o maior poeta barroco brasileiro, muito irreverente, principalmente na sátira. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, tá? Bom, a gente tem uma data de nascimento aqui, 20 de dezembro de 1633. Caprica, é isso? Capricórnio, Gregório de Matos? 33 ou 36? 1633 ou 36, ninguém tem muita certeza, porque o Brasil nessa época é a festa do caqui com ovo, não tem registro direito pra gente saber quando esse homem de fato nasceu, mas enfim, foi ou 33 ou 36 no século 17, né? Como eu já disse, ele se formou em Coimbra, e aí ele vem advogado, e essa parte tá aqui no prefácio que você vai ler, que eu achei muito engraçado, porque o que o Wisnik diz é o seguinte, quando o Gregório vem pra cá e vai ser advogado, o que ficou registrado de suas tentativas no campo da advocacia beira o terreno poético, o direito exercido como um jogo verbal, confundindo-se com o exercício das agudezas barrocas, isto é, dos conceitos engenhosos e jogos dialéticos com que significantes e significados são embaralhados de maneira a estabelecer semelhanças e diferenças inesperadas. O que a gente está falando aqui pode se associar ao cultismo, que você também já estudou, que é uma vertente do barroco muito interessada em jogos de palavras, em jogos sonoros, linguísticos, brincar com rima, brincar com sonoridade, com musicalidade das palavras. A gente vê bastante isso. E o que ele está dizendo é que o Gregório, enquanto advogado, era um excelente poeta. A gente tem um caso aqui, por exemplo, está na página 18 do prefácio dessa edição. Um caso para o advogado Gregório. Então ele vem, se forma advogado e vem trabalhar no Brasil. Um sujeito que comprou o cargo, Brasil, já começa bem, comprou o cargo de juiz na vara de Igaraçu, processou outro por não chamá-lo pelo título. É muito sensacional. O cara compra o título de juiz e aí o outro não quer chamá-lo de juiz, porque afinal ele comprou o título, e aí ele vai processar o cara que não está querendo chamá-lo pelo título que ele tem, porque afinal de contas ele comprou. E aí o Gregório vem defender o réu e ele diz o seguinte: se tratam a Deus por tu e chamam a El Rei por vós, como chamaremos nós ao juiz de Igaraçu? Tu e vós e tu? Então assim,
que ele tá fazendo aqui? Fazendo poesia, mano. Porque você sabe, né? Um texto de advogado ali pra ser dito na defesa, na hora do julgamento, ele escreve antes. E ele tá mais preocupado com a brincadeira sonora. Presta atenção aqui nos versos. Se tratam a Deus por tu, 7. E chamam a El Rei por vós, 7. Como chamaremos nós, 7, ao juiz de Igaraçu? Tu e vós e tu. Ele faz redondilha maior, caralho. Ele tá rimando, ele tá brincando com a sonoridade das palavras. Então ele tá muito preocupado com a questão da advocacia. Eu achei isso interessante, engraçadinho. Você encontra isso lá no prefácio, tá? Bom, ele vai ser deportado para Angola, né, no fim da vida. E ele pode voltar ao Brasil com duas condições. Primeiro, não pra Bahia. Ninguém mais te canta na Bahia, gato. Ele vai pra Pernambuco. E segundo, de ele parar de fazer poesia satírica. Ele fica proibido, né? Ele morre logo depois, não fica muito tempo com isso. Ele morre em 1696. E aí, algumas coisas que eu queria chamar a atenção desse texto que eu falei pra você, desse prefácio da obra, que eu achei um pouco pesado. Ele está se referindo ao momento de Portugal da restauração monárquica, né? Depois que Portugal fica sob o domínio espanhol, tem o período da restauração, que você estuda lá na história. Coisas importantes além disso, então, para a gente entender esse contexto, uma mentalidade jesuítica. Eu tenho os jesuítas dentro da contra-reforma religiosa, espalhando a religião católica, né? Conquistando novos fiéis, que é o caso do Brasil. O próprio Padre Vieira tá aí para mostrar isso pra gente, que também é um jesuíta. Então, essa coisa da contra-reforma, que é muito importante quando a gente fala de barroco, você tem que lembrar, não tem o que dizer, tá? Que mais? Ele tem muito a questão do cultismo, né? Isso que eu tava falando dos jogos de palavras intrincados, a preocupação com a musicalidade, com a sonoridade. Mas também não dá para dizer que não haja preocupações conceptistas, né? A gente fala da vertente conceptista do barroco, que é aquela em que existem os jogos de relações entre as ideias, uma preocupação com o conteúdo. Eu não posso falar que ele só tem preocupação com a forma. Aliás, não existe isso. Sempre tem um pouco de cultismo e de conceptismo junto. É que na poesia, geralmente, o cultismo se sobressai por questões de musicalidade, que são próprias do poema, e na prosa, por exemplo, os Sermões do Vieira, se sobressai o conceptismo. Mas a gente sempre tem um pouco dos dois meio que misturados aí. E aí, também tem uma certa, diz o Wisnik no prefácio, uma certa influência de uma tradição oral portuguesa, essa coisa de meio de palavrão, essa coisa popular de versinhos, de cantigas, de zoeira, que entra muito na sátira dele e na poesia que ele vai chamar de erótico-irônica, né? Como a gente vai ver, cheia de palavrão. Ai, gente que reclama de palavrão, vai ler Gregório de Matos agora para prestar FUVEST, gostou? Muito bem. Mais especificamente falando do Brasil, a gente tem o engenho em crise, né? Inclusive por conta dessa história da restauração monárquica, e aí eu sugiro que você converse nas suas aulas de história para entender um pouco mais essa relação. Que mais a gente tem? A gente tem uma questão da sensualidade muito aflorada, e aí fica talvez um paralelo com o Curtiço, né? Que traz na figura da Rita Baiana essa coisa da mulher sensual brasileira, com cheiro de fruta, com os cabelos, os perfumes, os aromas e os sabores do Brasil. Então, essa coisa da sensualidade que é muito presente, essa coisa dos trópicos, o calor do Brasil, talvez a gente possa estabelecer uma relação com o Curtiço, claro que é do século XIX, mas em que essa questão da sensualidade brasileira também fica muito presente. E a gente tem uma questão que Gregório garra um ranço, que é o quê? A afluência de uma burguesia comercial enriquecida que aspira à nobreza. O que é isso? São vários comerciantes portugueses pobres que chegam no Brasil para fazer dinheiro e fazem. E aí eles vão querer ser nobreza. O que acontece que você tem que entender é que o Gregório é nobre, né? Ele é fidalgo, ele é filho de um senhor de engenho, então ele tem nome. Mano, ele é da elite no Brasil que foi estudar em Portugal. E aí ele vê esse pé rapado, que do nada, pelo trabalho conseguem um título ou conseguem um certo status social, porque ele tem esse status pelo nome, pela família, né? Esses caras têm pelo trabalho, então tem uma questão aí que a gente já discutiu no livro Minha Vida de Menina. Se você não viu, veja o vídeo aqui no canal, que é
O quanto o trabalho, por uma ótica brasileira, católica, tô falando de uma mentalidade contra-reformista do barroco, o quanto o trabalho é visto como algo inferior. Então, peraí, esse cara conseguiu grana através do trabalho? Eu sou fidalgo, porra, e ele acha que de repente ele pode ser como eu. Então, tem esse rancinho do Gregório que aparece bastante nesses poemas que vocês vão ver aí no livro. Então esse é um tema muito importante. Como é o primeiro ano, a gente sempre toma no cu, a gente fala, ai, vai cair, você não cai. Mas assim, é algo que chama muito atenção e que eu acho que você devia prestar atenção. Outra coisa é que você vai encontrar a palavra mulatos, né? Vamos lembrar, esta é uma obra do século XVII, no século XIX, no século XIX é louca, no século XXI, esse não é um termo que a gente usa mais, mas é um registro de época, então vai aparecer sim, né, com a questão de preconceito racial, social que existia no Brasil. Além, então, a gente vê na obra dele questões do contexto que interferem. A crise do açúcar no Brasil, que está ligada à restauração monárquica de Portugal. A debilitação das câmaras. O Gregório de Matos vai falar de corrupção, né? Olha que atual, que moderno. E a gente vai ver que tem bastante coisa moderna aqui. Vai falar dessa ascensão da burguesia, principalmente um negociante português que enriquece no Brasil e que vai conseguir nome, algo que incomoda muito o Gregório. E também a opressão colonial, porque afinal de contas ele é brasileiro, né? E a gente ainda está sofrendo com sendo colônia de Portugal. Então, são temas aí que o Wisnik aponta, não sou eu que estou dizendo isso, não tirei da minha cabeça. Nossa, como eu sou maravilhosa, eu pensei tudo isso. Não, eu só estou dizendo para você o que o Wisnik fala nesse próprio prefácio, que você vai ler, tá? Inclusive, lá na página 21, ele diz: o filho do senhor de engenho, que é Gregório, encontra o engenho em plena crise e o seu mundo usurpado por aquilo que ele vê como o arrivismo oportunista de pretensos e falsos nobres, os negociantes portugueses. Ele garra um ranço com os comerciantes portugueses que vêm enriquecer aqui no Brasil. O poeta culto, habituado à poesia praticada em ambiente eminentemente cortesão, se vê num meio iletrado. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Carminha, na Avenida Brasil, quando ela vai embora do lixão. Tchau, seus merda! Ela se acha muito melhor que todo mundo. Eu fico imaginando que o Gregório é meio isso, assim, ele vai estudar num ambiente europeu e entra em contato com a literatura, com as leis e faz direito. E ele volta pro Brasil e vê esse povinho de mentalidade atrasada, não tem educação aqui, não tem universidade, não tem escola, só dos jesuítas, que tá no começo ainda. Então é muito difícil, eu fico imaginando, eu falo para os meus alunos isso, é como se fosse um cara que nasce numa cidade pequenininha, interior do Paraná, a galera ali, muito conservadora, e vai estudar em São Paulo e entra em contato com a balbúrdia da universidade, opa, mentira, entra em contato com aquele mundo de coisas que acontecem na universidade, um mundo de ideias, de cultura, e aí ele se forma e volta para essa cidadezinha, ele não tem nem o que conversar com as pessoas, ele é um estranho para as pessoas e as pessoas também são estranhas para ele, então esse estranhamento que o Gregório tem, tanto dele em relação aos habitantes do Brasil, quanto dos habitantes em relação a ele, eu acho que é algo interessante, né? Na página 24 a gente tem o bacharel com seu arsenal inútil de leis, porque no Brasil isso vai ser inútil. Sua cultura livresca, sua poesia galante, parece tão absurdo diante da realidade da Bahia, quanto a realidade da Bahia é absurda aos olhos do bacharel. Quando ele volta formado, mano, o que tá acontecendo aqui? Que porra é essa? Que país é esse? Teria escrito ele talvez antes do Renato Russo aí. Mas enfim, vamos avançar um pouquinho aqui para falar dos tipos de poesia que a gente vai ter então nesta obra. A gente tem 3 grandes tipos. O primeiro é o que vai ser chamado de poesia de circunstância. E o que é isso? O poeta olha para o mundo que o circunda. Ele vai falar sobre aquilo que ele vê, a sua realidade. E aí a gente vai ter dentro da poesia de circunstância a poesia satírica, em que ele vai fazer sátira, e a gente vai ter a poesia encomiástica. Que é isso? É poesia de homenagem. Poesia que você faz para homenagear alguém, para puxar o saco de alguém. Note que a gente tem bem pouca, é só isso aqui de poesia encomiástica, em comparação com isso aqui, esse restinho, e tudo isso de poesia satírica. Aqui, 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 isso é o índice, e mais aqui. Então, dentro da poesia de sátira tem muito, dentro da poesia de circunstância, tem muito mais sátira do que poesia encomiástica, mas tem um pouquinho. O segundo grande tipo é poesia amorosa, que vai ser dividida em 2 aspectos. A poesia que o Wisnik vai chamar de lírico-amorosa, né? Lírica, na verdade, só dentro da poesia amorosa, que é aquela poesia
de salão, delicada, bonita, para a dama, de amor, de paixão. E a mais legal, que é erótico-irônica, né? Em que ele vai usar palavras chulas, vai se referir ao sexo de forma muito aberta e que eu acho sempre mais interessante. Não vejo a FUVEST botando um bagulho desses, mas ai, é tão legal. Eu li pro meu pai e pro meu irmão outro dia e falaram, que é isso? Eu falei, gente, Gregório de Matos. Então, o primeiro tipo é poesia de circunstância, envolvendo sátira e poesia encomiástica. O segundo tipo é poesia lírico-amorosa, envolvendo a poesia lírica, de fato, e a erótica-irônica. E o terceiro, como não poderia faltar, é um poeta barroco, é poesia religiosa, a poesia que o Gregório de Matos vai fazer com base nos moldes da poesia barroca europeia, sobre as questões religiosas, e aí a gente vai ver todas as questões do conflito, do barroco, que a gente já falou, que são muito famosas, né? Pecado, perdão, o sagrado e o profano. Até aí não tem nenhuma novidade. Só se relembrar um pouquinho que a gente vê nas aulas de barroco. Bom, vamos começar falando então da poesia de circunstância no geral, pela poesia satírica, pela poesia de sátira. E eu quero ler com você este poema que é muito famoso, inclusive até já caiu no Enem, se eu não me engano. Vem comigo. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Esse é o título, tá? Você vai ver que às vezes os poemas têm títulos enormes, gigantes, e que nesses títulos ele praticamente está fazendo um resumo do que ele vai dizer nesse poema. E ele diz assim, neste que é um soneto. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, postas nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Esse soneto do século XVII é ainda em muitas partes tão atual. Essa parte do a cada canto um grande conselheiro, sabe o que me lembra? Coaching! Não é? A cada canto tem alguém que dá coaching de alguma coisa, não é? Que manja muito disso. Vem cá que eu vou te ensinar. Palestras, esse mundo empresarial, que foi onde começou essa onda do coach, né? Então, eu acho que continua. A cada canto um grande conselheiro. Não sabe governar a sua cozinha, mas pode governar o mundo inteiro. Quer dizer, a vida dele está uma bosta, mas ele dá coaching pros outros. Veja como é atual. Como pode ser atual a poesia do Gregório. E depois, a cada canto, em cada porta um bem frequente olheiro, que pesquisa a vida do vizinho, da vizinha, para depois levar para fazer fofoca, né? De novo, isso continua igual. Em tempos de redes sociais, então, de gente stalkeando, não é assim? Ixi, fulano tá bem, ela postou que foi não sei o que, ele tá comendo bem, tá indo no restaurante bem. Então, talvez essa fofoquinha hoje seja feita nas redes sociais, mas continua sendo feita, né? Quando ele fala dos mulatos desavergonhados, é aquilo que eu te alertei, existe o preconceito no século XVII, que nós, obviamente, não vamos reproduzir no XXI, né? Por favor. Mas ele existe. Então, e esses mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, é essa galera, mano, que consegue socialmente subir, e os homens nobres ficam sob os pés, nós nobres de nascimento, ficamos embaixo deles. E aí quando ele diz, todos os que não furtam, muito pobres, dá pra gente estabelecer uma relação com o que acontece hoje, não só na Bahia, mas no Brasil, né? Quem não rouba tá fudido porque continua muito pobre. Então, de certa maneira, ainda existe aí uma atualidade nas palavras de Gregório, que talvez seja uma justificativa para ele aparecer no seu vestibular. Ah, por que eu tenho que ler Gregório de Matos? Não é só porque é um clássico da literatura, ele é um clássico porque ainda é atual. Tá, eu sei, é muito, concordo, FUVEST. Vocês estão loucos, tá? É uma linguagem antiga, dá trabalho? Dá, fato, são séculos separando. Mas existe uma atualidade aí. Esse próximo soneto que vai aparecer pra você, eu não vou ler inteiro, pra gente não ter tempo, eu só quero chamar a sua atenção pra terceira estrofe, o primeiro terceto, quando ele diz: a flor baixa se inculca por tulipa, bengala hoje na mão, ontem garlopa. E aí eu fui pesquisar e descobri que garlopa é uma ferramenta de marcenaria. Então o que ele tá falando? A flor baixa, essa florzinha vagabunda que dá em qualquer jardim, se inculca por tulipa. Eles querem passar por tulipa, que é uma flor nobre, né? Ontem garlopa na mão e hoje bengala. Quer dizer, até ontem tava aí trabalhando e aí hoje anda de bengala, que é um símbolo de status. Então é o ranço do Gregório com essas pessoas que de fato enriquecem pelo trabalho e não pelo nome ou pela família que possuem. É um pensamento extremamente preconceituoso do Gregório? Sim. Não é porque o cara é autor da literatura dos clássicos que a gente vai dizer que ele era maravilhoso e sem defeitos e perfeito, nunca errou. Errou pra caralho. Isso está provado aqui, tá bom?
Bom, neste próximo poema, é um poema longuíssimo. No livro ele vai da página 53 até 61. Claro que eu não vou ler tudo aqui, eu só quero ler o começo para você, para te mostrar em que esse é outro poema em que aparece a preocupação dele com esses homens que enriquecem, principalmente os portugueses, comerciantes que vêm para cá, enriquecem e aí conseguem um status social igual ao que ele tem por ser fidalgo e como isso incomoda. Então assim, se esse é um tema que vem aparecendo bastante, que é muito comum, talvez seja um tema, né, para cair na prova. Então vem comigo nesse poema que se chama Descreve com mais individuação a fidúcia com que os estranhos sobem a arruinar sua república. E ele começa: Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madres. Volta aqui comigo para eu te falar uma coisa. O que ele faz aqui é personificação ou prosopopeia. É aquela figura de linguagem que você já estudou, de atribuir características humanas a objetos, seres, enfim, que não são humanos, como a cidade da Bahia. Senhora Dona Bahia, ele está tratando a Bahia como se fosse uma pessoa, e ele diz, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madre. Ou seja, para quem nasce aqui, você só fode nós. Para os estrangeiros, você é uma mãe, pra gente ser a madrasta. Então, estabelece essa relação. Volta pro poema comigo. Dizei-me por vida vossa, em que... Tá falando com a Bahia ainda. Dizei-me por vida vossa, em que fundais o ditame de exaltar os que aqui vêm e abater os que aqui nascem? Se o fazeis pelo interesse de que os estranhos os gabem, isso os paisanos fariam com conhecidas vantagens. E suposto que os louvores em boca própria não valem, se tem força esta sentença, maior força terá a verdade. O certo é, pátria minha, que foste terra de alarves, e indo os ressábios vos duram desse tempo e dessa idade. Haverá 200 anos, nem tantos podem contar-se, que éreis uma aldeia pobre, e hoje sois rica cidade. Então vos pisavam índios e vos habitavam cafres. Hoje chispais fidalguias, arrojando personagens. A essas personagens vamos, sobre elas será o debate, e queira Deus eu o vencer-vos, para envergonhar-vos baste. Vou falar quem são esses... Volta aqui, Katia. Vou falar quem são esses personagens aí, né? E tomara que você fique bem envergonhada, viu, Dona Bahia? Do que a senhora anda fazendo de dar atenção para esses gringos que vêm aqui. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Volta lá no poema. Sai um pobrete de Cristo, de Portugal ou do Algarve, cheio de drogas alheias para daí tirar gages. O tal foi sotatendeiro de um cristão novo em tal parte, que por aqueles serviços o despachou a embarcar-se. Fez-lhe uma carregação entre amigos e compadres, e ei-lo comissário feito, de linhas, lonas, beirames. Entra pela barra dentro, dá fundo, e logo a entornar-se, começa a bordo da nau com um vestidinho flamante. Salta em terra, toma casas, arma a botica dos trastes. Em casa come baleia, na rua entoja manjares. Vendendo gato por lebre, antes que 4 anos passem, já tem tantos mil cruzados, segundo afirmam pasguates. Começam a olhar para ele os pais, que já querem dar-lhe filha e dote, porque querem homem que coma e não gaste. Que esse mal há nos mazombos, tem tão pouca habilidade que o seu dinheiro despendem para ver de sustentar-se. Casa-se o meu matachim, põe 2 negras e um pajem, uma rede com 2 minas, chapéu de sol, casas grandes, entra logo nos pelouros e sai do primeiro lance, vereador da Bahia, que é notável dignidade. Volta aqui porque o poema continua e ele é gigante, mas acho que já deu para você entender, né? Esse português que chega aqui para trabalhar na botica, arma a botica dos trastes, 4 anos passa, ele já lucrou muito e os pais começam a olhar para ele querendo dar filha para casar, porque esse aí é um cara para casar, e aí ele casa e põe 2 negras e um pajem, ou seja, os escravos, ou seja, ele é um cara de posses, e daí ele vira vereador. Porra, o que tá acontecendo? O cara 4 anos era um ninguém que chegou aqui, como é que esses caras evoluem? É a grande preocupação que o Gregório tem, como eu disse, o ranço que ele tem com essa burguesia, principalmente portuguesa, que vem aqui ao Brasil para enriquecer, tá? Muito bem. Este próximo poema eu vou ler porque ele é muito bonitinho. Ele se chama Define a Sua Cidade. Vem com a tia que o Gregório aqui vai definir o que é a cidade da Bahia. Vem comigo. Recopilou-se o direito e quem o recopilou com 2 Fs o explicou. Por estar feito e bem feito, por bem de gesto e colheito, só com 2 Fs o expõe. E assim quem os olhos põe no trato que aqui se encerra, há de dizer que esta terra de 2 Fs se compõe. Se de 2 Fs composta está a nossa Bahia, errada a ortografia, grande dano está posta.
Eu quero fazer aposta e quero um tostão perder, que isso há de perverter. Se o furtar e o foder bem não são os Fs que tem esta cidade, a meu ver. Prova a conjetura já prontamente como um brinco. Bahia tem letra 5, que são B, A, H e A. Logo, ninguém me dirá que 2 Fs chega a ter, pois nenhum contém sequer. Salvo, sem boa verdade, são os Fs da cidade, um furtar, outro foder. Zu! Foder é isso que eu tô pensando? É o que você tá pensando mesmo, né? Não, será que foder no século XVII não era uma... Não era, é o que você tá pensando. Ele vai dizer, como é que eu defino a cidade da Bahia com 2 Fs? Não, a Bahia não tem F, é B, A, H, tem. Um é furtar, o outro foder. Como é que eu resumo o que acontece na Bahia? Furtar e foder. Roubar, é isso, né? Então, assim, a maneira como... E claro, isso aqui é sátira, mas... já é uma sátira mais palavrosa, tem um palavrão, foder, sua mãe vai ficar de cabelo em pé, essa professora fala muito palavrão, eu falo, mas o Gregorinho também fala, tá bom? Então tá bom. Tem esse outro poema que eu selecionei aí pra você, que eu gosto muito, não vou lê-lo também pra gente não perder muito tempo, mas ele se chama Conselhos a Qualquer Tolo para Parecer Fidalgo, Rico e Discreto. E é muito engraçado, né? Porque ele vai falar, como é que você faz pra parecer importante? Então, é a roupa que você veste, são as palavras bonitas que você fala. Eu fico pensando hoje, né, as palavras de coaching, empoderamento, empreendedorismo. A gente tem também, sempre em toda época tem essas palavras que você fala para parecer mais importante do que você de fato é. Então, o que a gente tem aqui é uma coisa irônica, né? São conselhos que o Gregório está dando para você que quer parecer importante, não sendo. A gente pode perceber de novo aquela crítica que eu já tinha dito com as pessoas que enriquecem através do trabalho e não necessariamente da origem, né? Queria muito ler esse outro soneto com vocês, que se chama A Despedida do Mau Governo que Fez Este Governador. Tinha esse tio aí, que foi governador, o Gregório achou que ele fez um trabalho de bosta, e agora esse homem está indo embora, acabou o mandato. E aí, o que é que o Gregório vai fazer? Vai fazer este lindo sonetinho, tão carinhoso, tão atual, que diz assim: Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sobe a alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece, que o subir é desgraça muitas vezes. A Fortunilha, autora de Entremeses, transpõe em burro o herói, que indigno cresce. Desanda a roda e logo o homem desce, que é discreta a fortuna em seus reveses. Homem, sei eu, que foi vossa senhoria quando pisava da fortuna a roda. Burro foi ao subir tão alto clima. Pois vá descendo do alto onde jazia, verá quanto melhor se lhe acomoda ser homem embaixo do que burro em cima. O que ele está falando aqui? É sensacional. Ele está falando da roda da fortuna, né? Que é uma imagem da mitologia de que o homem às vezes está em cima, aí às vezes está caindo, às vezes está na merda, mas às vezes sobe de novo. E a roda da fortuna é assim. E ele diz: senhor Antão de Menezes, quando o senhor estava aqui embaixo sendo só homem, ninguém percebia quando você era burro, mas você subiu, atingiu um cargo. E ele começa dizendo: quem sobe a alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece. Porque aí você tá no holofote, todo mundo vê o quanto você é burro. Então volta aqui pra ser homem. É melhor ser homem embaixo que burro em cima, porque aí todo mundo percebeu que você é uma anta. Não é muito sensacional? Século XVII, Gregório de Matos fazendo sátira política neste caso. Tá bom? A gente tem alguns outros poemas. O Gregório, a gente não pode esquecer que era advogado, né? Ele se formou advogado em Coimbra. E ele vai reclamar de juízes muitas vezes. Tem um caso que o juiz, o cara prendeu ele acusando de ter roubado uma negra, porque você tem que pensar que os escravos, na época, os escravizados eram vistos como objetos, né? Roubou a propriedade do outro lá. E aí o cara prendeu ele, e aí vem chegando um desembargador importante na cidade, e aí ele escreve, tipo, mano, olha isso, olha esses caras, como é que a gente pode lidar com esse tipo de gente que não sabe leis? Esse povo não entende nada. Ele tem vários poemas de reclamação aí. Tem um pra você que se chama, vou por aí. Ao desembargador, olha o tamanho do título deste poema. Ao desembargador Belchior da Cunha Brochado, chegando do Rio de Janeiro à cidade da Bahia, recorre o poeta satirizando um julgador que o prendeu por acusar o furto de uma negra a tempo que soltou o ladrão dela. Dá uma olhada comigo na terceira estrofe. Que me há de suceder nestas montanhas com um ministro em leis tão pouco visto como previsto em trampas e maranhas?
É muito sensacional, né? Esse cara não entende porra nenhuma de lei, ele entende das maracutaia, né? Você, desembargador que tá chegando do Rio aqui na Bahia, me ajuda, né? Você que entende, que eu tô ferrado aqui. E aí ele diz no final, olha lá, é ministro de império, mero e misto, tão Pilatos no corpo e nas entranhas que soltam Barrabás e prendem Cristo. Vamos combinar que de Cristo o Gregório não tinha muita coisa, que não era um santo assim, né? Mas enfim, esse é um soneto em que a gente vê ele falando sobre a justiça, sobre as leis, que seria algo bem atual para a FUVEST colocar agora nesse ano de 2019, mas eu ainda acho que talvez seja too much e que talvez eles não queiram brincar um pouco com isso, mas enfim, é um tema de que trata o Gregório lá no século XVII, tá bom? Tem um sonetinho aqui que eu chamei o meu amigo Wallace, que é professor de história, para falar sobre o contexto histórico, porque esse soneto, o que o Gregório faz? Ele pega lugares, cidades, países, como se ele estivesse dando notícia de pessoas da família, ele vai falar de como estão esses lugares. E isso tem tudo a ver com o contexto histórico, e eu acho que isso aqui é a cara de uma questão interdisciplinar que poderia aparecer em história. Então, vem comigo ler este poeminha que se chama Responde a um amigo com as novidades que vieram de Lisboa no ano de 1658. Ele diz assim: França está muito doente das ilhargas. Inglaterra tem dores de cabeça. Purga-se Holanda e temo-lhe aconteça ficar debilitada com descargas. Alemanha lhe aplica ervas amargas, botões de fogo com que convalesça. Espanha não lhe dá que este mal cresça. Portugal tem saúde e forças largas. Morre Constantinopla, está ungida. Veneza engorda e toma forças dobres. Roma está bem e toda a igreja boa. Europa anda de humores mal regida. Na América arribaram muitos pobres. Estas são as novas que há de Lisboa. Volta aqui, eu achei interessante esse soneto, quando eu ouvi, falei, e eu não tenho gabarito para te dar o contexto histórico de tudo isso. Então recorri ao especialista e o Wallace gravou um videozinho para falar um pouquinho para você sobre esse contexto. Você vai ver isso agora. Salve, Chupalermo! Olha nós aqui de novo. Salve, pessoal. Então é o seguinte, como você me pediu, eu dei uma analisada aqui no poema, nos versos do poema, e acho que vale ressaltar o seguinte: não dá pra gente ter muita certeza do que se passou pela cabeça do rapaz ou que tipo de jornal que ele lia na época, né? Porque como ele não tinha notícia na internet, talvez ele não tivesse como pesquisar o que estava acontecendo. Mas basicamente vamos dizer o seguinte, que as referências que ele faz são referências muito interessantes. A gente está falando ali do ano de 1658. Então ele está respondendo uma carta de um amigo nesse ano de 1658, que são exatamente 10 anos após o fim da Guerra dos 30 Anos. Foi uma guerra que aconteceu entre 1618 e 1648, e ela foi tipo uma espécie de uma guerra global, considerada para a época. Morreu uma cacetada de gente aí, milhões de pessoas, proporcionalmente tem gente que fala que morreu mais gente do que na Segunda Guerra Mundial. Então é uma guerra bastante intensa e bastante ampla. É uma guerra também que envolvia vários fatores e vários países relacionados a esses fatores. São guerras de fundo religioso, guerras de fundo de sucessão dinástica, guerras por território, por hegemonia no continente e tudo mais. No final das contas, a gente começa então a fazer a análise a partir desse contexto, que é o final da Guerra dos 30 Anos. Ele começa falando que a França está muito doente das ilhargas. Ilhargas são laterais, né? São os lados do corpo, ou vamos dizer assim, flancos. E aí quando a gente pensa na França doente das ilhargas, a gente está falando da França doente de dois lados, e aí pegando o mapa da França, a gente pode imaginar que ela está doente por conta de uma guerra que envolveu os lados da França. Então o lado leste-oeste, e a gente está falando do lado leste da França, os Habsburgos, ali vindos ali daquela região da Alemanha, né? o Sacro Império Romano Germânico, que estava envolvido nessa guerra, e também do lado oeste, a Espanha, que lutou aí contra a França, também conduzida aí por Habsburgos. Então, de repente, ela está doente por conta de efeitos dessa guerra. A Inglaterra tem dores de cabeça. Duas coisas a gente pode mencionar relacionadas às dores de cabeça da Inglaterra. A gente pode, de repente, fazer uma referência um pouco mais antiga, no caso da Revolução Puritana, onde houve ali a decapitação do rei Carlos I. E aí deu origem ao governo do Oliver Cromwell. E aí entra um outro contexto, um contexto até interessante, que virá um pouquinho mais para frente. A gente pode também imaginar que seria o fim da República Puritana,
que se dá após a morte do Oliver Cromwell, porque o filho dele, o Richard Cromwell, é um homem fraco. E aí a Inglaterra passa ali por tensões políticas que vão levar à restauração dos Stuarts posteriormente, que eram a dinastia que estava no poder antes da Revolução Puritana, que inclusive era a dinastia que pertencia ao Carlos I, que perdeu sua cabecinha. Então a gente pode falar dessas tensões políticas que acontecem na Inglaterra naquele momento. Purga-se Holanda, temos ali que aconteça ficar debilitada com descargas. A gente pode estar mencionando também a questão da derrota holandesa para a Inglaterra nas guerras anglo-holandesas ou anglo-neerlandesas. Essa guerra aconteceu após o ato de navegação estabelecido pelo Oliver Cromwell, lá em 1651, e aí houve uma guerra entre 1652 e 1654 entre essas duas nações, que já eram potências marítimas na época, né? Então, ela foi uma espécie de luta por hegemonia nos mares. E isso tem uma relação direta com a história do Brasil, porque foi durante essa guerra ali que houve mesmo a intensificação das lutas contra os holandeses para a expulsão deles daqui da colônia. Os holandeses estavam ali na região ali do Nordeste, a partir de Pernambuco, desde 1630. Então é interessante porque num contexto mais macro, a gente pode mencionar também a Guerra de Restauração, que foi a guerra que colocou Portugal contra a Espanha e levou à restauração do trono português pela família Bragança, que acabou tirando, né, o último rei espanhol do trono, que estava no trono desde 1580. Ou seja, fazendo um retrospecto um pouquinho aí, a gente está falando de um acontecimento ali que foi de 1580 a 1640, chamado de União Ibérica, que foi quando Portugal e Espanha estiveram sob o mesmo rei. Então, em 1640, a restauração do trono português. E aí há uma menção mais abaixo, quando ele fala que Portugal tem saúde e forças largas, ele pode estar fazendo essa referência, que Portugal acabou conseguindo se separar da Espanha, e para Portugal isso foi interessante, bem menos para a Espanha. E aí nesse contexto todo houve a tentativa de expulsar os holandeses, que em guerra com a Inglaterra acabaram não conseguindo resistir a essa expulsão. É bem verdade que a história não acaba aí, mas pode haver essa referência. Tá? A Espanha não lhe dá que este mal cresça. É interessante ressaltar que a Espanha ela dominava os Países Baixos, né, a Holanda da época, nas Províncias Unidas dos Países Baixos, e eles se separam da Espanha ainda no século XVI. E começa uma guerra grande chamada Guerra dos 80 Anos, que entra no imbróglio da Guerra dos 30 Anos também, e ali a partir da Paz de Westfália, a Espanha reconhece a independência da Holanda. Tá? Então, o imbróglio entre países pode estar relacionado a esse contexto. Mais abaixo, as duas últimas estrofes, elas são, a meu ver, mais simples para a gente entender, porque ele menciona, morre Constantinopla, está ungida. A gente pode mencionar a tomada de Constantinopla, e a gente está falando de 2 séculos antes. Mas a gente pode, de repente, entender por esse momento aí que ele está falando que Constantinopla meio que já era. Constantinopla está sob domínio do Império Otomano, portanto, longe aí um pouco do cristianismo católico, né? Veneza engorda e toma forças dobres. Ou seja, Veneza, que é um território comercialmente muito forte, já durante a Idade Moderna toda, né? Ela só vai se enriquecendo cada vez mais. Isso é importante, é uma das cidades comercialmente muito fortes para a época. Roma está bem e toda a igreja boa. Na verdade, é uma sugestão da Contra-Reforma, né? As reações da Igreja Católica frente ao desenvolvimento do protestantismo e da expansão do protestantismo. Então a reação da Igreja foi tomar uma série de medidas para poder tentar barrar esse avanço e até buscar em outros lugares novos fiéis. Por exemplo, como a questão dos indígenas na América. E aí quando ele menciona ali, ó, a Europa anda de humores mal regida, né? Então a gente está imaginando aqui que há tensão constante na Europa, cada hora uma potência entra em guerra com ou outra potência ou um país menor, né? E na América arribaram muitos pobres. Essas são as novas que vem de Lisboa. Na América arribaram muitos pobres, significa que muita gente que foi para lá no período da colonização para poder se estabelecer foi seguindo aquela lógica da colônia de exploração, ou seja, daquele tipo de colônia que não serve exatamente para poder se virar, serve para fazer a sua metrópole feliz. E muita gente que escolhe sair da metrópole para poder desembarcar na colônia, na verdade tem a ideia de tentar enriquecer, de tentar explorar essa colônia e depois voltar para a Europa. Beleza? Essa aí é uma interpretação pessoal. Há outras possibilidades
e de repente se tiver alguma ideia, é legal a gente comentar e aí a gente bate um papo aí no seu vídeo, beleza? Mais uma vez, obrigado pelo convite, Ju. Abraço pra você, abraço pra todo mundo. Tchau. Muito bem, muito obrigada, Wallace, pelas suas contribuições. Espero que tenha ajudado vocês. E vamos em frente que eu quero te mostrar mais coisas ainda. Eu quero mostrar esse porque é muito sensacional, que é o seguinte. Passou um avião, não, passou um cometa. E aí a galera, porque a gente tinha nesta época os sebastianistas, que é aquele povo que acreditava que Dom Sebastião ia voltar. Dom Sebastião, rei de Portugal, morre, teoricamente, lutando na África, né? Mas o corpo dele não é encontrado, então tem gente que fala, não morreu, ele vai voltar. E quando ele voltar, Portugal vai recuperar o seu status e vai voltar a ser uma grande potência, blá, 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 blá. Tipo, o cara morreu já faz um tempão e o povo ainda acredita que ele vai voltar. Morreu lá, né? Puta que pariu. Não lembro agora quando foi, mas pesquisei que você vai achar. Tenho medo de falar e falar besteira. Muito bem. Ele passou um cometa e as pessoas falaram, é sinal de que Sebastião vai voltar. E o Gregório, meu Deus, que gente burra. Tem nada a ver. E aí ele escreve esse soneto que se chama Pretende agora, posto que em vão, desenganar aos sebastianistas que aplicavam o dito cometa à vinda do encoberto, né? Que achava, ele tenta, mas ele sabe que é em vão, porque ele sabe que o povo é burro e não vai entender. Fala, mano, não tem nada a ver o cometa com isso. E aí ele começa, vem comigo ler o soneto que diz assim: estamos em 90, era esperada de por todo o Portugal e mais conquistas, bom ano para tantos bestianistas. Melhor para iludir tanta burrada. Eu acho sensacional, porque ele chama os sebastianistas de bestianistas. Eu me pergunto o que diria Gregório de Matos hoje sobre os terraplanistas do século XXI, ou a galera antivacina, né? Oh, meu Deus. Mas vamos voltar então aos bestianistas. Veste uma estrela pálida e barbada? E deduzem agora astrologistas a vinda de um rei morto pelas listas, que não sendo dos magos é estrelada. Oh, quem é um bestianista perguntara com que razão ou fundamento espera um rei que em guerra da África acabara? E se com Deus me dá, eu lhe dissera, se o quis restituir, não o matara, e se não o quis matar, não o escondera. O que ele está dizendo? Você chegar para um bestianista e falar, bestianista, não, um sebastianista, que ele chama de bestianista, e falar, meu, por que você acha que o rei vai voltar? Não, porque Deus quer. Mas ele fala, mas se Deus quisesse, não tinha matado ele. Se Deus quisesse que ele estivesse aqui, não tinha matado. E se não era pra matar, não tinha escondido. Então não faz sentido, para de ser trouxa. Esse é um pouco daquele sentimento karminha, sabe? Karminha feelings que eu falo. Seus merda! Olha o que vocês estão fazendo, para, não tem nada a ver. O cometa, sinal de alguma coisa. Então, Caprica, né? Capricórnio, Gregório de Matos aí, neste soneto que eu acho também muito engraçado. A gente tem um soneto que eu acho que vale a pena mencionar para você. O nome dele é Ao Casamento de Pedro Álvares da Neiva. Você pode procurar no seu livro, que ele vai fazer uma paródia do soneto famoso do Camões, 7 anos de pastor Jacó servia a Labão, pai de Raquel, Serrana Bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Você tem esse soneto de Camões analisado no meu vídeo de Camões, aqui no canal. Eu sugiro que procure esse poema, vou falar de novo o nome, se chama Ao Casamento de Pedro Álvares da Neiva, que ele vai estabelecer aí ele vai fazer uma paródia, bem paródia mesmo, deste soneto. Como é um soneto muito conhecido do Camões, seria uma questão legal, de repente, para a FUVEST colocar aí essa relação, né? Eu vou deixar para você aqui, ó, o soneto com o sonetinho do Camões do lado, e vou deixar também esse slide, que é um trecho de análise desse soneto, que tem a ver com essa coisa do pai da galera querer casar com a menina, porque a menina é rica, é gringa, que eu tirei, não foi da minha cabeça não, tá aí o link pra você ver de onde eu tirei. Acho que vale a pena, porque se eu ficar falando de todos esses, a gente vai ter 3 horas de vídeo, não dá, então deixo aí pra você. E só quero finalizar essa parte com esse outro sonetinho, que se chama Descreve a Vida Escolástica. Olha ele aí. Não vou ler também pra gente não perder tempo, mas estabelece uma relação com o que o Machado de Assis fala no Brás Cubas, por exemplo, do que era a vida do estudante, ou mais ainda, com a relíquia, quando o Teodorico vai para Portugal estudar, e aí ele não estuda nada, a vida dele é a vida de esbórnia, né? Então só ele finaliza o soneto dizendo, pouco estudo, isso é ser estudante. Que estudar mesmo o povo não quer, né? E aí me pergunto, não só naquela época, esse povo que vai na faculdade, assina a lista de presença e vai embora, ou que vai fazer trabalho em grupo em vez de fazer cada um faz o seu pedaço, né? Em que pé está a educação no nosso país desde sempre, que não é, né? É uma novidade.
ao mesmo tempo que você tem gente engajada e que é ridicularizada, porque o nerd que quer estudar é ridicularizado, porque o bom da faculdade é a festa, é isso, é aquilo, né? Então, assim, acho ainda muito atual também, infelizmente, essa descrição do comportamento do estudante, e acho um link interessante com o comportamento de Teodorico enquanto é universitário, lá na obra Relíquia, que está na FUVEST, assim como o Gregório. Podia rolar questão aí. Eu vou falar agora, em outra parte do vídeo, da poesia amorosa e da poesia religiosa, porque isso aqui já está muito grande. Então você que quer continuar, vem aqui comigo. Mas curte esse aqui antes, para ajudar a tia, né? Compartilha para os amigos, para os inimigos. E a gente continua daqui a pouco na parte 2. Não vou nem falar tchau, porque eu vou continuar.